Obrigado. Muito bem, então, boa noite a todos. Nesse momento, nós estamos iniciando o nosso projeto Sala da Cidadania, que trará a cada semana um convidado, né? Um convidado para nós debatermos sobre temas da atualidade, que tange a questão estadual, também nacional, mundial, enfim, e depois, alguns programas mais adiante, nós falando sobre temas mais especificamente falando da nossa cidade aqui de Araranguá. Hoje eu tenho o prazer de ter comigo aqui o pastor Lucier, que para muitos aqui de Araranguá é conhecido, já passou aqui por nossa cidade, e falando aqui um pouquinho do histórico do pastor Lucier, né? Casado com a irmã Daniele, papai do Thomas e do Pierre, e o pastor Lucier é pastor auxiliar da Assembleia de Deus de Camboriú, e na sua formação ele tem teologia, é pós-graduando em hermenêutica e interpretação pela FLT, que é a Faculdade Luterana, professor, melhor dizendo, de História e Filosofia e Ensino Religioso na Rede Pública de Ensino. Também professor de teologia com ênfase em apologética. Cursou 7 períodos de psicologia e 1 ano de psicanálise. Pastor, muito obrigado por ter atendido o nosso convite e eu tenho certeza que nós vamos bater um papo aqui bem construtivo, né, falando um pouco aí sobre essas questões aí da atualidade que assolam, vamos dizer assim, a toda a humanidade, né, do planeta Terra, vamos dizer. Prazer em tê-lo conosco. Muito prazer, André, é uma alegria estar com você. Você representa o povo de Araranguá, a quem eu tenho um sentimento de profunda gratidão. Estive trabalhando 1 ano aí e amizades e de afetos profundos e verdadeiros, e tenho uma certa uma paixão pela cidade de Araranguá, e porque Araranguá acabou me dando a minha maior dádiva, né? Minha esposa daí. Sim. Então, eu sou grato a Deus e obrigado pela experiência de podermos pensar sobre o novo mundo do período pós-pandemia, as suas implicações, todas as questões de ordem econômica, espiritual, social, política, de comunicações, e todas essas questões vão ser ponderadas, e para mim é uma alegria poder tomar parte contigo nesse bate-papo agradável, sendo que temos a companhia aí de gente pensante, gente de fé, gente de alegria, que a gente também conhece aí. Para mim é uma honra, tá? A honra é toda minha, pastor. Então, pastor, nosso tema, o novo humano no período pós-pandemia. Nós falarmos do pós, sem mencionarmos o que aconteceu anteriormente, né? Ou melhor dizendo, o que está acontecendo, né? Nos nossos dias. Pastor, a partir do dia 17 de março desse ano, né, de 2020, se tratando mais aqui de Santa Catarina, a nossa vida mudou num giro de 360 graus, né? E isso não foi só eu que senti, mas toda a população sentiu, pois um inimigo novo estava chegando, né? Esse inimigo que a gente já estava vendo nos noticiários, né, das TVs, rádios, enfim, que estava lá na Europa e teve seu início na Ásia, enfim, e aqui no Brasil parece que foi um dos últimos lugares que chegou, e ele assim chegou causando um grande espanto, né, as pessoas muito aterrorizadas, né, com tudo aquilo que estava chegando. Então, por isso que eu usei esse termo, um inimigo desconhecido, né? E muitas informações começaram a chegar para a gente de uma maneira muito desencontrada, aonde fez com que as pessoas, né, muitas delas, tivessem problemas de ordem, vamos dizer assim, psíquica, né? Aonde entra toda essa questão aí da psicologia. Ouvi um pouquinho do senhor, né, sobre esse início desse momento que nós passamos, na sua opinião, e tendo a sua opinião assim como base,
de como nós, né, temos mais logo ali à frente, nós já estamos aguardando para que tudo termine, né, que a gente possa superar esse momento, mas a gente sabe que sequelas ficaram em muitas pessoas. Confesso para o senhor que eu, no começo, tendo a minha esposa grávida, né, e tendo meus papai, mamãe e minha sogra já dentro do grupo de risco, eu entrei num certo pânico, não que nós não acreditávamos em Deus, né, sabendo da sua soberania, mas o lado humano, ele acaba sendo afetado e as preocupações vêm. Então, vamos iniciar o nosso bate-papo aí, falando do início, do começo dessa situação aí, que todos nós fomos acometidos. Muito bem. Acho que a primeira coisa que precisa ser dita aqui, eu quero começar citando uma frase do J. Chesterton. Ele foi um escritor do século XIX, um influente escritor, literário, cronista, e pregador também cristão, católico, mas cristão também. Ele disse: todos nós estamos na mesma embarcação, em meio a uma grande tempestade. Devemos, portanto, uma lealdade trágica e fidedigna uns aos outros. Isso nos remonta, ou nos remete também, à questão de que estamos tendo um inimigo em comum, um inimigo que é invisível. E esse invisível, junto com ele, veio um surto de incertezas. E quando a gente lida com algo invisível, sobre o qual a gente tem pouco ou nenhum conhecimento, afinal de contas, nós, como nação brasileira, nós nunca havíamos lidado com nada dessas proporções ou desse nível tão próximo. Tudo começa lá em Wuhan, mas acaba chegando, antes de chegar propriamente os efeitos através das mortes aqui do país, chega toda aquela opressão e pressão da mídia, e já vai nos desestabilizando psicologicamente, e a gente já começa a pressentir, meio que de longe, a chegada de algo que a gente não sabe controlar, e a invisibilidade dessa coisa toda, ela gera suposições, e a gente precisa ter consciência de que o vírus está aí, todos estão enfrentando o mesmo problema, como disse o Chesterton, e a confusão, a gente tem que tomar cuidado com isso, porque a confusão é um gatilho emocional imprevisível, que nos desestabiliza. Então, nós temos o pré, nós temos o que estamos vivendo agora e temos o pós. De fato, eu quero começar com uma afirmação. Não confunda o fim de um mundo com o fim do mundo. De fato, o mundo que conhecíamos, ele sofreu alterações grotescas, significativas, e, de fato, se voltaremos ao normal, será um normal estranho, um normal diferente. Apenas as pessoas terão as mesmas feições, mas não os mesmos afetos, terão as mesmas aparências físicas, os biotipos, mas muitas voltarão para a vida e para as atividades, já trazendo consigo alguns desdobramentos afetivos, psicológicos, um novo olhar sobre toda a realidade. Então, nós ainda estamos vivendo a sombra dessa coisa toda, e segundo os especialistas, os futurólogos, né, eles nos dizem que ainda vamos viver por alguns anos com a sombra disto. Isso tem a capacidade de fragilizar aqueles que, por natureza, já têm uma tendência à sensibilidade exagerada. De fato, uma coisa fundamental dessa pré-pandemia é que a gente nos mostrou que a gente não estava preparado para essas questões todas. A nossa estrutura de saúde, a nossa estrutura educacional não estava habilitada, e a gente vai perceber a nossa própria inexperiência quando a questão ainda é comunicação e essa nova engrenagem em que o mundo agora basicamente é um mundo virtualizado. Isso. Pastor, como o senhor mencionou, é um novo, né? As coisas que foram acontecendo ao longo desses 90 dias que nós já estamos vivendo, né? Ontem fechou 90 dias aqui em Santa Catarina,
sempre gosto de mencionar o nosso estado, porque foi o primeiro, né, que entrou em isolamento social, na quarentena, o nosso governador definiu, e eu me lembro que nesse dia eu estava trabalhando, e daqui um pouco chegou um comunicado do governador do estado, onde todos tinham que fechar suas lojas, fechar escritório, e fechando, e a gente tinha um horário pré-definido, até meio-dia tudo tem que estar fechado, somente mercado e farmácia, né, que são ali as prioridades, vamos dizer assim, poderiam ficar abertas. E a gente levou aquele, vamos dizer assim, aquele choque, né? A gente levou aquele choque, e isso a gente só assistia em filmes, né? A gente nunca tinha contato com essa realidade. E eu penso que esse sentimento foi de todos, né? E no primeiro momento nós pensamos também que seria algo passageiro, né? Algo muito rápido. Só que a gente foi vendo o passar dos dias e não foi isso, né, que nós vivenciamos. Foi algo que veio para ficar por um período e a gente começou a receber muita fake news, né? Muitas notícias encontradas, que isso aí foi que acabou apavorando mais ainda as pessoas. Todo mundo já dentro de um isolamento social, né? E todas as proibições que foram nos colocadas e ainda uma avalanche de notícia falsa chegando para a gente, batendo a nossa porta, o nosso WhatsApp, né? Que o meu eu tive que excluir várias vezes de tanto vídeo, tanto áudio. Fulano disse, Beltrano falou, e a gente, nesse período de incerteza, como o senhor mesmo mencionou ali, a gente ficou sem ter para onde correr e sem ter respostas para tudo, né? Então... Parece que a nossa bússola interna quebrou-se, né? Exato. A gente não tinha um norte, né? Exatamente. Carros de som passando na rua e dizendo fique em casa, a vida vale mais, enfim, e parecia que algo muito esquisito ia acontecer com a gente, né? Porque no primeiro momento nós não pensávamos isso, mas depois com tudo isso que foi chegando, né? A gente foi assim sentando os nossos pés no chão e tentando idealizar alguma coisa, né? Então, assim, vale a gente ressaltar aqui que antes de mais nada, né, a gente tem que prestar muita atenção nas informações que chegam para a gente, né, pastor? Exatamente, exatamente. A gente tem que ter uma leitura crítica do que vê e do que ouve. Em especial, em nosso país, quando se tem uma mídia que está aparelhada ideologicamente a serviço de um podemos chamar de um projeto político de conspiração para varrer da realidade dos ambientes acadêmicos, educacionais e todos os outros ambientes, toda a presença da ética e da herança judaico-cristã. Isso é inegável, isso não é teoria conspiracional, isso é uma realidade constatada mediante uma observação séria dos fatos. Então, a gente precisa ter consciência de que as mentiras virtuais, elas têm impacto no mundo real. De fato, medos novos foram gerados, temores que antes não nos assombravam. E, acima de tudo, a gente percebeu de perto uma coisa para a qual a gente nunca tentou. A gente tem a ideia do Estado como uma coisa distante, abstrata e fictícia. Nós sentimos a sua força, a sua capacidade de nos padronizar, de nos amordaçar, de nos limitar, e a gente percebeu o nosso profundo analfabetismo, porque leis e princípios foram feridos e a gente não sabia o que fazer. Exatamente. Daí faz nos pensar, vivemos num país democrático, num país livre, mas ao mesmo tempo o governo chega, manda com que todos fiquem dentro das suas casas e a gente acaba perdendo toda a nossa liberdade, né? Então, que tipo de democracia é essa, não é mesmo? É uma democracia amordaçada. Exato, exatamente. Pastor, tudo isso acabou gerando várias situações, e como eu mencionei no início da nossa fala aqui, a saúde emocional das pessoas ficou muito abalada, né? Exatamente. Eu conversando com um amigo meu psiquiatra, ele comentou comigo, André, muitas pessoas que já faziam aproximadamente 5 anos, que já estavam de alta, né, e só faziam visitas periódicas a mim, né, para um controle, pessoas no vício do álcool, né, alcoólatras que haviam abandonado, né, o vício da bebida, voltaram a me procurar, e os meus horários estão escassos, eu estou com a minha agenda repleta. E eu perguntei a ele, tá,
mas você atribui a toda essa questão? Ele é assim, sim, a toda essa questão é essa atribuição, porque as pessoas ficaram muito desesperadas. Então, a saúde emocional das pessoas ficou muito abalada, né, pastor? Exatamente, toda essa conjuntura de coisas, desde as fake news, as informações desencontradas, a manipulação ideológica das informações, o embate entre o saber técnico, o saber político e o saber religioso, nos deixou totalmente em estado de orfandade, de incerteza. É natural que a imunidade das pessoas baixe, que as pessoas tenham recaídas e que as suas defesas elas fiquem comprometidas. E nesse momento, o indivíduo busca experiências e portos para sublimar, para tentar elaborar isso. Alguns acabaram recaindo, sim, no uso do álcool, outros tiveram, sim, a sua experiência de fé testada. De fato, o mundo das crenças foi completamente posto à prova, e a grande mensagem do cristianismo é que, embora Cristo possa curar qualquer tipo de enfermidade, a nossa fé nele permanece mesmo quando ele decide não curar. Ele está conosco no processo de luto, ele não é obrigado a curar, mas para algumas pessoas que tinham entendimentos fixos e inflexíveis, isso abalou completamente a sua estrutura de fé e os seus valores foram sacudidos, não tenha dúvida disso. Falando em fé, né, o senhor mencionou, não só se tratando, vamos dizer assim, numa fé evangélica, mas uma fé católica, fé espírita, enfim, tantos credos, né, que a gente tem aí. As pessoas, no início, elas se voltaram muito, né? Elas se voltaram muito, até mesmo por não entender o que estava acontecendo, né? E hoje a gente acaba vendo, depois de 90 dias, que mesmo aquele calor todo que se criou no início, parece que as pessoas foram se acostumando e vamos dizer assim, voltaram ao seu ponto de partida, não é mesmo? A natureza humana, ela é marcadamente adaptativa. Geralmente a gente vai em busca e acessa essas questões de ordem transcendental, metafísica, teológica, espiritual, quando a funcionalidade das coisas cessa. Mas, assim, infelizmente, para a maioria das pessoas, André, Deus ainda é como uma espécie de salva-vidas ou de bote. Ele está ali, mas a gente pretende não precisar dele. Exatamente, pastor, exatamente. É o que a gente está vendo isso agora, né? No Exatamente. momento que precisou, que nós não entendíamos o que estava acontecendo, todo mundo parece assim que se agarrou nele, com todas as forças. Depois... E uma coisa que precisa ser dita, André, é que a avalanche das fake news, a mentira é um grande negócio do caos, né? A mentira é um grande negócio do caos. Agora, para além do invisível e do desconhecido, porque não temos conhecimento técnico, e quando o medo está literalmente associado à ignorância. Quando eu tenho conhecimento técnico mínimo de alguma coisa, eu não me sinto atemorizado por ele, porque se lidar com ele. Como não temos conhecimento técnico, a tradição da nossa cultura não nos coloca em acesso com essas realidades desde muito cedo, então a gente, além de ter o invisível, agora começamos a lidar com o imprevisível. E, além do mais, começaram a surgir perfis alarmistas e vultos da grande mídia, youtubers que exploraram ao máximo o sensacionalismo de forma covarde e, acima de tudo, também projetou aquelas figuras meio charlatônicas, né, que acabaram vendendo curas e milagres e pontos de contato dos mais duvidáveis possíveis. Mas isso tudo é bom, porque isso abriu os nossos olhos e nos leva obrigatoriamente a repensar a nossa fé, a nossa postura diante da vida, diante do mundo, e, acima de tudo, o cultivo de uma fé equilibrada, pé no chão, que lida com a resposta, mas aprende a lidar e a conviver com o mistério e com o silêncio, né? É verdade, pastor. Aquilo que estávamos, né, ainda falando. As pessoas conheceram, nós não estamos aqui menosprezando, vamos dizer assim, se essa é a palavra correta, o poder desse vírus, né? A gente sabe que ele existe, a gente sabe que
que ele tem uma propagação muito grande, né? Isso aí ficou provado, né? Exatamente. De pessoas se infectarem e muito rapidamente transmitir o vírus para outras pessoas, né? Mas aquilo que o senhor falou agora há pouco, a imprensa, ela pegou pesado em cima. Não vamos generalizar, né? Não vamos generalizar. Gerou o terror nosso de cada dia. Exato, exatamente. Nós temos muitos canais de televisão aonde muitas pessoas já abandonaram, né? Não conseguem mais visualizar, vê-los, porque o que eles formaram, né, na volta, houve-se um grande desespero, muitos hospitais de campanha sendo erguidos e reportagens mostrando, parecia que o Covid-19 iria chegar, iria tomar conta, e aonde ele pegasse, as pessoas seriam acometidas ao óbito, né? Iriam diretamente ao óbito. E se falando em UTI em todo momento, né? Muitos leitos de UTI, 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 UTI. Então, as pessoas foram conhecendo, né, ao longo do tempo, do que se tratava. É algo sério, né? Devemos tomar toda a cautela possível, não é mesmo? Mas, ao mesmo tempo, as pessoas conhecendo, elas começaram a, vamos dizer assim, se relaxar, não é mesmo? As pessoas foram se soltando, né? O medo nos leva a acatar cegamente recomendações de especialistas, aliás, especialistas em coisas sobre as quais a gente não entende nada, né? Então é uma fé quase que cega, mágica, né? Então, sim. E além do mais, a gente vai perceber que a imprensa, ela acabou comprometendo, pelo veto governamental, o convívio social, ele é uma forma natural da gente extravasar e equilibrar as emoções. Quando você, em estado de caos informativo, as nossas defesas, elas ficam totalmente, as nossas defesas psicológicas, elas ficam totalmente paralisadas, e o nosso sistema psicológico não consegue dar conta de nos manter em estado de bem-estar. Então, é nessa hora que a gente percebe a nossa vulnerabilidade e os malefícios da mentira, da mídia que está a serviço não da verdade, mas do engano. Exato, exatamente. Pastor Celso acabou de colocar aqui no comentário, né? O ambiente gerou vendedores, principalmente vendendo gato por lebre. Não é mesmo? E essa grande pastor Celso. Pastor Celso. Tem outras pessoas aqui conosco também, o Wagner, presbítero Wagner, congrega ali na sede, né? Sei quem é. Aqui. Isso, mandando um abraço para o senhor. Eu não consigo ver aqui, mas meu abraço a todos eles, viu? Certo. A irmã Lena, esposa do maestro Josemar, também está conosco. Né? O meu cunhado Hélio também. Amém. Enfim, estão aqui deixando seus recados. Depois o pastor pode dar uma olhadinha ali nos comentários que foram deixados. Amém. Pastor, enfim, nós estamos aguardando o final, não é mesmo? Ontem ainda eu estava lendo algumas reportagens e da OMS, né? A OMS foi uma figura que também ficou aí registrada, muitas pessoas nem conheciam, não sabiam que ela existia, né? A Organização Mundial da Saúde, e dentro de seus erros e seus acertos, né, que foram muitos, um vai e vem tremendo, não é mesmo? Inclusive, agora, a última delas é que a comunidade científica italiana está questionando todos os protocolos da OMS no que diz respeito à questão do Covid-19, por conta de pesquisas feitas em cadáveres de pessoas que morreram do Covid, pondo em dúvida todo o discurso e equiparando ele com algo que foi ideologicamente alinhado para realmente paralisar o planeta. Agora veja só, essa reportagem eu não havia lido, né? Então é algo impressionante o que fizeram conosco, né? O que fizeram Exatamente. Com a população mundial. Às vezes eu me pego a pensar, o propósito disso tudo, né? O propósito disso tudo ter acontecido. Os senhores do mundo, aquilo que a Bíblia chama de cosmocratos, né? Existem os senhores do mundo da política e que vão engendrando tempos novos, hábitos e vão cerceando a população e conduzindo a modos de viver, de pensar e de consumo conforme lhes parece bem. A gente percebeu o nível de influência negativa que a gente recebe de estruturas e instituições que a gente nem conhece, mas que agora acabam vindo a público
eu acredito que tudo isso também tem um papel de nos despertar profundamente para algumas realidades para as quais estávamos dormindo até então. É verdade mesmo, pastor. Então, a OMS falou que aqui no Brasil já estamos, o número de mortes já estabilizou, né? O pico tão esperado, segundo eles, já chegou, não é mesmo? E que agora a tendência é que os casos comecem a diminuir de maneira gradativa, né? Então, isso nos faz pensar que estamos muito próximos do final dessa pandemia, né? Ou pelo menos de mantê-la controlada, não é mesmo? E aqui daí fica o nosso tema, né? Vivenciamos durante esses 90 dias vários momentos, né? Momentos de apreensão, momentos de dúvidas, de incertezas. Aquele que não foi acometido pela doença foi acometido economicamente, perdendo seu emprego, desemprego é muito alto, aqui na nossa Exatamente. cidade de Araranguá também não é diferente, né? E nós humanos, né? Como seremos nós após, né, a gente poder tirar a nossa máscara, né? A máscara de pano, né, pastor? Porque tem muita Sim, gente que tem uma máscara natural, né? Mas a gente fala a máscara de pano que estamos usando, aquelas proibições de apertarmos a mão um do outro, de dar aquele abraço gostoso, né? Que somos acostumados, né? A nos darmos, a nos visitarmos, a reunir família, enfim, tanta coisa que mudou. Como que nós, seres humanos, seremos daqui a pouco, que eu creio, né? Vai ser daqui a pouco. eu acredito que isso provocará uma grande abertura para a espiritualidade, porque as pessoas repensarão o grande papel da espiritualidade é uma proposta de vida marcada por simplicidade, e ela é necessária. Ela também vai acabar projetando aquelas figuras até então que viviam um tanto quanto marginalizadas. Eu me refiro especificamente aos professores. Agora, na ausência de professores em sala de aula, as famílias, de um modo geral, sabem o papel fundamental que o professor exerce, não somente na formação dos seus filhos para a sociedade, mas como também na repartição de todo um fardo de estar conduzindo crianças pequenas, mas com vontade de gente adulta, que tem gostos e preferências e que tem dificuldade, às vezes, tem personalidades resistentes, com traços de comportamento que tem resistência à autoridade. Nessa hora, o papel do professor é resgatado. A figura do médico também se mostra essencial, mais do que nunca, mas, acima de tudo, também é uma grande oportunidade para a igreja repensar o seu modo e a sua teologia e propor agora uma teologia que alcance aqueles que se abrigam agora no mundo virtual e também, de um modo geral, a revisão de crenças e valores. Isso vai acontecer, com certeza já está acontecendo, ainda que silenciosa, mas está acontecendo. Menos é mais, ou seja, os hábitos de consumo vão mudar consideravelmente. A gente percebeu que a gente era profundamente influenciado por uma cultura consumista que transformou tudo em coisas, inclusive o próximo. Agora a gente percebe a importância do resgate da solidariedade, a gente percebeu a importância significativa de figuras até então quase que invisíveis da sociedade, como o papel do gari. Que papel fundamental tem eles no impedimento da proliferação de toda sorte de doenças pelo serviço regular de limpeza, recolhimento daquilo que a gente consome, que vira lixo, a reconfiguração do espaço do comércio. De fato, o mundo agora ele tende a ser muito online, né? O cyberespaço vai ser invadido, as pessoas vão se sentir convidadas a esse processo forçoso de inclusão virtual. Mas, além de tudo isso, a gente vai perceber que consumir por consumir vai sair de moda. A gente vai começar a ter os nossos gostos mudados, a gente vai perceber aquilo que realmente tem valor e, acima de tudo, valor e que agrega algum tipo de crescimento a mim como ser humano.
Novos modelos de negócios, inegavelmente, afetarão a condição humana. Experiências culturais imersivas, tours virtuais, né? Visitar museus e experiências em ambientes virtuais, isso crescerá de forma considerável. Antigamente, os pais reclamavam que o refúgio dos adolescentes era as lan houses, né? Agora, todos estamos dentro de uma grande lan house global, né? Verdade, verdade. Ah, Outra coisa é o trabalho remoto, o home office, o freelance está fazendo um papel fundamental agora, né? Ele era invisível, mas ele é essencial agora. E além do mais, a busca por novos conhecimentos. A regra que se impõe a esse novo mundo é atualize-se. Atualizar-se é a regra. Então, as pessoas passarão de busca de sites de entretenimento para busca de sites informativos para formação. E, acima de tudo, a educação tende a seguir em passos galopantes ao modelo de ensino à distância. Ou seja, a gente vai ter que se acostumar com as câmeras, né? E com o novo modo de trabalhar e propor conteúdos. E, acima de tudo, o ambiente de culto também muda muito, porque você vê um monte de gente inserida em ambientes virtuais de culto. Isso exige, o indivíduo não está no templo, mas ele precisa usar consideravelmente a imaginação. A imaginação, o imaginário social, ele é totalmente ressignificado por conta da necessidade de não estar no lugar, mas sentir-se presente nele. É uma coisa muito doida, mas é real. é verdade. Pastor, coisa simples, né? A gente está aprendendo a dar valor. Eu penso assim. O quanto é bom um abraço, não é mesmo? O quanto é Verdade, bom verdade. estar junto com os amigos, né? Estar próximo de pessoas, porque às vezes ao longo da vida, né, a gente acaba sendo acometido de alguma coisa, enfim, e a gente quer ficar sozinho, quer ficar no cantinho, não quer ter envolvimento, mas depois desses dias a gente tem que fazer uma reflexão, e eu acredito que isso todos nós estamos fazendo, do quanto é importante conviver com as pessoas, de estar próximo, de poder abraçar, de poder apertar a mão, enfim, de poder sair para comer uma pizza sem máscara, né? Hoje Exatamente, está exatamente. liberado, enfim, Mas, hoje está mas liberado, né? Os restaurantes, né? Lanchonetes, enfim, mas é verdade. máscara, é toda uma proibição, né? E o quanto Mas era uma coisa, gostoso isso, né? exatamente. Uma coisa que a gente tem que ser dita é que uma realidade do mundo virtual e do mundo pós-moderno, segundo o olhar crítico do sociólogo polonês Zygmunt Bauman, as pessoas viviam muita solidão compartilhada, né? Agora elas percebem que afetos virtuais, abraços virtuais, realmente não preenchem. A gente tem a necessidade de sentir o toque da presença humana. Isso resgata o valor do ser humano real em detrimento do ser humano virtual e espacial, né? E, acima de tudo, a gente vai perceber que, que a gente vai dar a devida importância também, nesse momento fundamental, ao resgate da reflexão, porque nós fomos colocados todos em estado de quarentena. Isso nos obrigou a refletir, ponderar e tentar responder aquelas grandes perguntas que a gente sempre evitou. Nós somos seres filosóficos, seres espirituais, portanto, fazemos pergunta por que estamos aqui, por que isso nos aconteceu, o que está sendo proposto, qual a pedagogia de toda essa situação, e a gente muita gente acabou recorrendo à prática esquecida da oração. O quarto de oração tornou-se um lugar seguro no meio de todo esse caos. Verdade. Pastor, papo muito gostoso. Eu tinha certeza que ia ficar esse gostinho de quero mais, né? O senhor tem um compromisso, né? Daqui um pouquinho. Nós demoramos aí para entrar por problemas técnicos, né? Na nossa live. E eu quero deixar agora uma palavra, né, livre para o senhor trazer para todos nós aí, uma palavra aos nossos corações e também já com as suas considerações finais, pastor. Bem, muito bem. Obrigado, André, pelo convite. A gente pode refazer, remarcar isso com uma temática diferente. Houve esses imprevistos e a gente entende, faz parte da vida. A minha palavra, acima de tudo, é um convite a todos
perceberem e acordarem para o fato de que, quando somos testados em situações limites como essas, a gente percebe a força que não tinha, a gente descobre um novo olhar que até então estava fechado, e, acima de tudo, um convite do Evangelho ao momento de caos, de incerteza, e continua prevalecendo o convite de Cristo: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. A gente vai perceber que o convite do Senhor é que, no meio de toda essa correria, a vida nos obrigou a parar. E um convite bíblico é: não se sinta culpado agora por ter tanta coisa para fazer e não conseguir fazer. Livre-se desse fardo desnecessário e apegue-se ao desenvolvimento da solitude. O que é solitude? Não é solidão. Solidão é o que vivíamos quando estávamos esbarrando em pessoas, em metrôs cheios, em aviões, em aeroportos, mas não havia nenhum diálogo, nenhum olhar no olhar do outro. A solitude é quando você, mesmo estando sozinho, você está em boa companhia, porque seu coração está pacificado, a sua consciência tem a certeza plena do perdão e da comunhão com Deus. Então, vivemos solidão até então, agora que vivamos a solitude para a qual o Senhor nos convida na sua companhia. E o meu desejo é que a gente tenha uma postura equilibrada. Lembre-se, a ciência tem o seu papel, a fé também, que tenhamos posturas equilibradas diante da vida. Evite extremismo e entenda, não adianta ser radical na vida, porque a vida tende a quebrar quem é duro demais. Quem é flexível passa mais tempo por aqui. Verdade. Deus abençoe a todos os que estão aí conectados. De fato, não saiu aquilo que a gente planejou, e vamos deixar engatilhar uma possibilidade de uma nova proposta, porque a gente acabou tendo que atropelar as perguntas, as falas. Foi meio que um compensado rápido, talvez não ficou muito claro da minha parte, principalmente. Tá Resumo, né, bom? pastor? Foi um resumo de tudo, mas muito obrigado pela experiência, agradável estar com você nessa sala de bate-papo. Que Deus te abençoe, e eu desejo que o Senhor realize o desejo do seu coração, que você possa tornar-se um representante do povo de Araranguá, não somente dos evangélicos, mas de todo o povo, que você seja a voz daqueles que não têm voz, e que você tenha um ouvido acolhedor e um coração que pulse diante das necessidades do povo de Araranguá, e que a sua vida seja colocada entre aqueles que exercem autoridade e que conduzem a coisa pública, e você faça isso com maestria, com graça, com discernimento, e que o nome do Senhor seja glorificado. E deixo como exemplo a figura do pastor holandês Abraham Kuyper, que, embora tenha sido um pastor destacado e teólogo, foi o mais importante homem da vida pública holandesa a entrar e sair e deixar o nome do Senhor sendo glorificado, porque é para isso que Deus faz as coisas. A glória dele é o fim último de tudo que fazemos. Pastor, mais uma vez, muito obrigado, forte abraço, que Deus lhe abençoe grandemente, como sempre tem feito, né, lhe dando sabedoria, como também tem feito, e que toda a sua família também venha a ser abençoada, e eu lhe agradeço mais uma vez por ter estado conosco, tá bom? Tá bom, parabéns pelo filhão, tá bom? Deus te abençoe. Obrigado, pastor. Até logo. Um grande abraço. Então, meus queridos, conversamos aí nesse primeiro programa, né, que fizemos nessa noite, dia 18 de junho, primeira entrevista da Sala da Cidadania, e esse projeto ele vai ter a sua continuidade, né, o programa terá a sua continuidade todas as semanas, toda quinta-feira, né, às 21 horas. Na próxima semana eu já convido a você, para que você esteja junto conosco. Estaremos num bate-papo com o Fernando Costa Sabino, nós tratando sobre assuntos, né, que envolvem a questão econômica, né? Falamos sobre questão psíquica, sobre, enfim, toda essa questão, né, ao qual foi gerada
nesses dias ao qual passamos, né? E é nítido que a questão econômica, ela também nos afetou grandemente, e nós vamos estar conversando um pouquinho sobre essa questão, tá? Falando de uma maneira mais macro, mas também nos reportando aqui a nossa região sul aqui de Santa Catarina, e mais propriamente aqui a nossa cidade de Araranguá. Peço a todos vocês aí que curtem, que compartilhem, né, que venham compartilhar essa nossa live, esse nosso primeiro programa, e que estejam conosco na próxima semana, na próxima quinta-feira, ok? Agradecendo aí a todos que estiveram conosco, não é mesmo? Todas as pessoas que eu já citei aqui, enfim, fica o meu carinho, né, e aqueles também que, devido ao nosso tempo, não consegui citar, mas fica o nosso carinho, o nosso grande abraço a todos vocês, e assim vamos, na próxima quinta-feira, que o Fernando já está dizendo, vamos trocar uma ideia juntos aqui sobre esse tema da economia, ok? Um forte abraço a todos vocês, que Deus possa abençoar não só você, mas toda a sua família. Um abraço muito especial a todos os nossos araranguaenses, e que na próxima quinta-feira vocês todos possam estar conosco, novamente, para mais uma edição aí do nosso projeto, do nosso programa Sala da Cidadania, ok? Beijo no coração de todos, fique com Deus e até a próxima quinta-feira.